Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Go. É o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, desde 1991, cuidando do seu cooperado. E o podcast Fala Go, como você já sabe, sempre trazendo um tema sobre saúde e bem-estar. E antes da gente iniciar o nosso episódio, faça o seguinte, você que está nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube, se inscreve no canal e aciona as notificações, né, para quando chegar um novo episódio, você receber e propagar aí a nossa ideia, que é divulgar o máximo conteúdo sobre saúde e bem-estar. E hoje nós vamos conversar com a doutora Cristiane Coutinho. Tudo bom, doutora Cristiane? Tudo bem, tudo jóia. Tudo Obrigada bem, por né? estar aqui, né? A oportunidade, estou muito satisfeita. Acho que esse mês é um mês muito importante. É um mês muito importante, porque a gente vai falar hoje, a doutora Cristiane é médica mastologista, e a gente vai falar sobre o Outubro Rosa, né? O Outubro Rosa que todos os anos eu venho observando um crescimento da campanha, né? Ela começou, eu lembro assim que antigamente a gente não tinha esse conhecimento todo do que era o Outubro Rosa, mas hoje já virou rotina, né? Então, o Outubro Rosa é uma campanha mundial. Sim. Você vê o mundo inteiro se pinta de rosa. Você vê monumentos, né? Estátua da Liberdade, em Paris. Você vê vários locais aqui no Ceará, a própria Estátua de Iracema. O mundo realmente... A Estátua de Iracema fica rosa também. Fica de rosa. E vários órgãos públicos, eles pintam as paredes de rosa, né? Para chamar a atenção para isso. E o movimento ele foi criado há mais de 20 anos, que tem o Outubro Rosa criado nos Estados Unidos, numa corrida. Uma das organizadoras teve a irmã com câncer de mama, e elas fizeram essa corrida em prol da vida. E o símbolo foi usar o lacinho rosa. Sim, A partir aquele... daí, foi. E fez tanto sucesso que foi propagando para o mundo, né? Então, usou o mês de outubro para ser o mês do Outubro Rosa. Foi no mês de outubro É. que ocorreu. Sim. Foi no mês de outubro. E a partir daí você vê outras campanhas e outras especialidades. Que já tem o Novembro Azul, tem Setembro Amarelo. Tem o agosto dourado, né? O agosto da dourado. amamentação, Sim. tem o amarelo da prevenção ao suicídio. O Novembro Azul talvez seja o segundo mais conhecido, que é do câncer de próstata. Sim. Então deu tão certo isso de chamar a atenção a cor e a patologia que vem se espalhando Olha pelo que mundo. interessante, eu não sabia disso. Então, esses meses em alusão com uma cor, né, em alusão a algum tipo de patologia, se iniciou com o Outubro Se Rosa. iniciou com o Outubro Rosa. Olha aí, então foi o pontapé para Foi um marketing tão bom, que deu tão Sim. certo, que várias especialidades usam para si, tanto em doença como em prevenção, né? Para falar de algumas doenças, para falar muito mais de prevenção. É uma forma de chamar a atenção para o que a gente quer. Eu, como mastologista, chamo a atenção para a saúde da mulher. Sim, você viu que eu comecei aqui dizendo que de uns tempos para cá virou rotina o Outubro Rosa, né? Já tá no calendário. Então você disse que foi mais ou menos há uns 20 anos atrás que iniciou nos Estados Unidos. Foi essa campanha. Né? Então, por exemplo, quando eu era adolescente, não tinha. Não tinha tanto. Não... E a gente, assim, o crescimento mesmo das mídias sociais Claro. tem proporcionado isso, né, Clássica? A gente vê que é um mês que funciona, é um mês que como as pessoas nos procuram. Assim, eu como mastologista, eu tenho a formação em ginecologia, né, obstetrícia, sou formada como gineco e depois fiz a outra especialidade em mastologia. Então, é um mês que a problemática da saúde feminina fica em muita evidência. É muito interessante. É um mês que funciona. A gente vê os serviços sendo mais procurados, as clínicas de imagem são muito mais procuradas para que as mulheres procuram para fazer seus exames. Então, funciona mesmo. Então, no mês de outubro há um crescimento mesmo. Olha que interessante, né? É impressionante. Eu costumo dizer que meu Outubro Rosa começa em agosto. Então, se quem trabalha mesmo com Outubro Rosa, com saúde da mulher, parte de mama, em agosto a gente já começa uma certa programação para que outubro aconteça. Mas, doutora Cristiane, o câncer de mama, ele sempre teve ou foi de uns tempos para cá que aumentou? Sempre, né? O câncer de mama é a principal causa de câncer em mulheres, tá? Ele perde só para o câncer de pele, não melanoma. Mas se você for pensar o que um câncer de pele provoca, você muitas vezes faz uma cirurgia, tira aquela lesão e o paciente está tratado. Sim. Então, em termos de câncer mesmo, quando a gente diz de câncer que vem a trazer implicações da necessidade de uma quimioterapia, de uma cirurgia maior, o câncer de mama é o principal câncer em mulher. É o maior. É o maior. De cada 100 mulheres diagnosticadas, de cada 100 mulheres diagnosticadas com câncer, 30 serão de mama. Então, 30% aí de é muito de alto. câncer de mama é muito alto. É muito alto. E aí os outros 70% vai se dividindo em outras... Pulmão, ovário, colo de útero.
tá? Eu sempre, quando eu vou falar algo sobre câncer de mama, eu gosto de trazer a parte do câncer de colo de útero, que como ginecologista é muito importante, né? Só que o câncer de colo é aquela prevenção anual, né? A paciente, você vê a paciente, quase todas as mulheres falam, vou fazer minha prevenção, é prevenção do câncer de colo de útero. E é uma oportunidade que o médico que cuida de saúde da mulher, como ginecologista tem, de ter aquela mulher na mão dele, que em termos de câncer, de números, o câncer de mama tem quase 72 mil para o Brasil e de colo 18 mil. Quer dizer, é um número muito diferente. Mas é interessante, a gente acha que tem mais câncer no colo de útero, não, mas não. Mais de 4 vezes menos. Olha aí. E pela própria forma como é o câncer de colo, 99% dos cânceres de colo de útero tem HPV. É ocasionado pelo vírus, pelo HPV. Existe uma vacina que é disponibilizada pelo SUS para mulheres e homens, né? Para crianças a partir... Eu não me lembro a idade, se é a partir de 11 anos. Sim. Mas ela é disponibilizada nos postos de saúde. Então, ela é prevenível. E o câncer de colo ele vem tendo uma diminuição absurda após a instituição da vacina no sistema público. Porque o câncer do colo de útero, então, assim, o HPV ocasiona... 99% das... Vem pelo HPV. Pelo HPV. E de mama, vamos lá, falar o que causa câncer de mama. Né? Então, são os fatores... Eu tenho fatores de risco modificáveis e os não modificáveis. O que eu não consigo modificar? É a menina que tem a menarca, que é uma menstruação muito cedo, a menina que menstrua antes dos 10 anos de idade. Antes dos 10 anos. A mulher que tem a menopausa após os 55. São fatores hormonais. Eu não tenho como mudar isso em mim. É um histórico familiar que eu tenho de uma mãe, irmã, avó. A genética, né? Genética, com câncer de mama. A genética, eu não consigo modificar a genética. Então, o que eu consigo modificar? Os fatores de risco modificáveis. Aí, vamos lá. O uso prolongado de anticoncepcionais por mais de 10 anos. Isso aí pode ocasionar câncer? É um dos fatores que podem ocasionar. Né? O uso da terapia hormonal na menopausa prolongado também aumenta risco para câncer de mama. Não é um aumento grande, né? Um grande volume. Então, até que, assim, eu sou muito a favor de terapia hormonal. A gente tem que fazer terapia hormonal quando necessário. Não é para todo mundo ser feito, mas também não é para deixar de fazer. De fazer, sim. Entendeu? Então, é uma coisa muito importante que eu acho. Então, e o mundo está ficando obeso. Né? Mais da metade das nossas mulheres tem sobrepeso ou obesidade. E a obesidade é um fator de risco altamente importante para câncer de mama para câncer de mama, depois da menopausa. A gente gera fatores inflamatórios, né? E aumenta muito o risco para câncer de mama. Então, são fatores modificáveis. Durante 3 anos, agora, né, a campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia era quanto antes melhor. Então, quanto antes eu mudar meu estilo de vida, quanto antes eu começar uma atividade física, quanto antes eu tentar emagrecer, fazer uma alimentação mais saudável, chega a diminuir até 30% o risco por câncer de mama. É mesmo. 30% é muito. É muito. Em oncologia, classe, é muita coisa, 30%. É muito. Isso tem que ser falado, tem que ser a prevenção. Então, tem prevenção ao câncer de mama? Tem, eu posso prevenir. Não quer dizer que uma paciente que seja atleta, né, magra, atleta... Eu tive uma personal que teve um câncer de mama com 38 anos. Porque tem também a parte genética, né? Como você falou. Então, tem a parte genética. Mas se eu tenho fatores preveníveis, por que não fazer? Não, com certeza. Se a parte genética, como você falou, não tem, assim... a pessoa já vem com ela, né? Então... Agora, eu acho também, não sei se eu estou certo, se eu estou enganado, mas se você tem um estilo de vida também saudável, isso... Por mais que você tenha uma predisposição a ter um câncer de mama, diminui. E quando você tem, a probabilidade de você ter um desfecho positivo é maior também, né? Porque... Então, com certeza. A gente comenta muito sobre a mudança da mulher, a mulher moderna. Então, a gente é mais estressada, a gente dorme menos. As mulheres vêm tendo filhos mais tarde, após os 30, 35. Quando não tem... Né? E a gravidez ao termo com a amamentação é um fator de proteção para o câncer de mama. Amamentar protege de câncer de mama. Que bacana. Porque quando a gente amamenta, quando a mulher produz o colostro que amamenta, ela desenvolve a mama até o 4º estágio, que a gente chama. E um tecido desenvolvido, ele sofre menos mutações. Então, por isso que tem essa proteção. Cada ano que eu amamento, eu acumulo uma proporção maior de proteção para o desenvolvimento do câncer de mama. E as mulheres modernas vêm tendo filho muito mais tarde. Mais tarde, menos filhos, né? Menos filhos. Isso quer dizer que passa menos tempo amamentando. Quando amamentam, né? Quando amamentam. E assim, quem tem um filho cedo, com 20 anos, ela tem mais tempo de vida com a mama protegida. Entendeu? A mulher que vai ter
após os 35 é diferente. Então, isso são mudanças sociais que a gente vem tendo, né? Termos de alimentação, né? O excesso de agrotóxico, o excesso de hormônios na comida. Então, tudo isso mudou muito. A gente mudou muito como mulher moderna. Nesses últimos 10 a 15 anos, quase que triplicou o número de cânceres de mama em mulheres abaixo de 50 anos. Olha aí. Então, existe uma idade média, assim, claro, não é uma coisa exata, mas uma idade média para se desenvolver um câncer, por exemplo, você falou muito aí da questão da menopausa, né? Depois da menopausa ou pode ocorrer antes? Um número maior em mulheres após a menopausa, após os 50 anos, pelo próprio envelhecimento celular, que acontece na gente, né? Sim. Quando as nossas células são modificáveis, todos os dias são renovadas, Sim. né? Na renovação dessa proliferação celular vai pelo caminho errado. Pode ser o surgimento do câncer. Né? Isso nos cânceres em geral. E aqui no Ceará, a gente teve assim, acho que uns 3 anos, uma pesquisa interessante no G1, que de todas as mulheres diagnosticadas com câncer de mama daquele serviço, se não me falha a memória, era 37%, quase 40% tinham menos de 50 anos. Então, assim, aí. São mulheres jovens, em idade reprodutiva, reprodutiva não, em idade de trabalho, de né? De 40 aos 50 anos. Idade produtiva, né? Produtiva, uma vida produtiva muito grande. Então, o desenvolvimento do câncer nessa idade, ele causa problemas sérios, né? Familiares, de trabalho. Então, vem tendo essa diminuição da idade, mas ainda é mais frequente na mulher na pós-menopausa. Na pós-menopausa, né? Após os 50 anos. Agora, interessante isso daí que você falou. A gente vem conversando aqui no podcast, doutora Cristiane, com profissionais de várias áreas, de ginecologia obstetrícia, mas também conversamos com psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, cirurgiões. E a gente vem sempre batendo nessa tecla aqui, que como a sua rotina... assim, dependendo de como você tem uma qualidade de vida positiva ou negativa, influencia em todas as doenças, sabe? E o pior que eu venho observando, as pessoas têm que ter um cuidado realmente com isso. Você fala um ponto aí muito interessante, é a vida moderna. Você fala a mulher moderna, sim, mas a vida, de uma maneira geral, ela modificou muito nos últimos 10 anos, nos últimos 10, 20 anos. Então, de 2010 para cá, a tecnologia teve um avanço muito, muito grande. Eu acho que o corpo, a mente, ele não está conseguindo acompanhar. E o que a gente percebe, né, nessa mulher moderna, sim, uma mulher com 50 anos, há 20 anos atrás, era uma vozinha. Era uma idosa. Era uma idosa. E 50 anos é um marco muito importante. Tanto um marco hormonal, que é o início da menopausa. A média da gente o início da menopausa tem aquela queda hormonal. A mulher fica com hipodesejo sexual, instabilidade emocional, irritabilidade, insônia, que vem junto com a menopausa. Faz parte. Sim. É o kit menopausa, o pacote. Tem mulheres que não sentem nada? Tem, mas a imensa maioria vai ter algum desses sintomas, né? E a mulher de 50 anos hoje é uma mulher totalmente produtiva. Ela quer produzir, ela quer namorar, quer tomar o vinho dela, ela quer estudar, quer fazer o mestrado, o doutorado. E a menopausa vem de uma forma muito ruim. Assim, ela maltrata muito. Por isso que tem tanto estudo, que tem se falado tanto de hormônios, de terapia hormonal. A ginecologia endócrina tem evoluído muito nessa área. E tem que andar de mão dada com a mastologia. Ainda existe muito medo de terapia hormonal. Sim. Muito medo. E tanto das pacientes como de alguns médicos, né? Para que prescrevam. Então, assim, é muito difícil não prescrever para uma mulher absurdamente ativa, cheia de sintomas com 50 anos de idade. Sim. Então, você tem que observar quem vai fazer essa terapia hormonal, né? Todo mundo, não. Ninguém, também não. Sim. Mas que a maioria possa ter essa oportunidade de fazer, porque é necessário. Então, assim, a gente mudou socialmente. E aí aqui entra o profissional. A gente conversou aqui com profissionais falando justamente da terapia hormonal, né, na menopausa. E tem como fazer, né? Demais. Assim, tem como fazer. Agora, claro, não é qualquer profissional, assim, você tem que ter um profissional de ginecologia obstetrícia, de mastologia, você tem que fazer uma investigação, né? A paciente tem que ser avaliada. A paciente que faz a terapia hormonal, ela tem que ter uma avaliação das mamas antes e durante o seu uso. Não quer dizer que ela não aumente risco. Aumenta risco para câncer de mama. Aumenta. Eu costumo dizer assim, ela não está bebendo água. Ela está tomando hormônio,
Mas esse aumento, se você for ver o risco relativo é muito pequeno em relação aos benefícios que a Que gente possa traz, ter. né? É o benefício que Aí traz. é a hora que você bota na balança e vê o que realmente deve ser feito. Que assim, a probabilidade é muito pequena para você deixar de usufruir De dessa. usufruir, aí você vai ver o histórico da paciente, o Sim. histórico familiar, de lesões mamárias, tudo ela é avaliada para que isso possa ser feito. Então, a gente Agora- é interessante, como a mulher moderna mudou. Claro, agora uma coisa que eu achei, eu fiquei um pouco impressionado quando você falou, foi em relação ao uso de anticoncepcional. Que eu acredito que hoje, eu não sei em termos de percentual, mas um grande número de mulheres Absurdo. fazem uso de anticoncepcional. E aí eu fiquei na dúvida se o anticoncepcional tem alguma diferença se for desse de comprimido ou desses injetáveis. É o anticoncepcional. É um anticoncepcional em É geral. o anticoncepcional. E que é de 10 anos que você disse? É acima de 10 anos. Que eu. E se você for parar, da mesma forma, vem a mulher moderna, né? Então, Sim. assim, o anticoncepcional, ele é mais ou menos da década de 75, a partir de 75, foi aquele boom de uso. Sim. E na hora que a gente vê nos gráficos a entrada da mulher em áreas mais difíceis de trabalho, como medicina, direito, sim. né, que são áreas mais que exigem uma necessidade de estudo maior. Então, Sim. a partir do momento que essa mulher teve o controle da natalidade dela, dos anticoncepcionais, ela começou a entrar em áreas mais difíceis de trabalho. É impressionante. Então, o anticoncepcional, ele proporcionou essa revolução Sim, na gente. um controle, né? Você O controle da controlar. natalidade. Sim, Então, sim. esse controle. Então, a menina começa a tomar anticoncepcional com 16, 17, tem aquela história de ovário policístico, né? Começa a tomar, quando vê tá com 20, entrou na faculdade, quando vê tá com 25, quando E vê se continua. forma com 30, quando tá com 13 anos de uso. Quando vê, diz, não, 30 anos não vou engravidar, né? Vou para o mercado de trabalho. Quando vê, tá com 35. Então, você vai somar da 15, 20 anos de uso de anticoncepcional. E É prático, né? É muito prático. não, Você para claro, de menstruar, se para não de quiser. Você tem o sim. controle da sua natalidade. É muito bom. É você ter um controle daquilo que antes você não tinha, né? tinha. Que antes você não tinha. Aí tem aí famílias que tinham, algumas décadas atrás, 10, 12 filhos. Eram famílias grandes e hoje você vê uma diminuição de número de filhos, né? Não, é impressionante. Então, tudo isso vem junto. Então, vem a diminuição de filhos, vem a diminuição de amamentação, vem o estresse, aumenta o risco de câncer de Aumenta o mama. risco de câncer de mama. É, exatamente. Mas aí tem alguma opção para a mulher que não quer tomar, não tomar anticoncepcional? Não, mas tem os os anticoncepcionais não hormonais, que são os DIU, né? Pronto. Pode usar o DIU e método de barreira, com preservativo também, Boa. né? Que são Pronto. os métodos não hormonais. A gente indica... O preservativo eu não sei se tem muito sucesso, né? Não. Eu não sei se vai ter muito sucesso, mas o DIU não hormonal, aí, assim, diminui a possibilidade, não né? vai fazer, sabe? Anticoncepcional é fantástico, Sim, é maravilhoso. Mas que seja feito também com mais cautela, com mais Claro. cuidado, com observação. E depois que ela para de usar, de um certo período, o risco zera de novo. Ela fica com Bacana. aquele risco acumulado pro resto da vida. Bacana, não, claro, né? Então, agora como é que a mulher pode saber que ela pode ter a gente já viu aqui que tem uns que não tem o que você fazer, né? Que é genético, tem o estilo de vida, né? Que, por exemplo, anticoncepcional, depois da menopausa, né? Com os hormônios, e a questão da vida da pessoa, a qualidade de vida que ela tem. Se ela é uma pessoa que faz atividade física, tem uma alimentação saudável, estilo de regular, vida. isso daí diminui a probabilidade, né? Isso diminui o risco para câncer de mama. A partir de quantos anos, doutora Cristiane, ela tem que começar a se preocupar com isso? A Sociedade Brasileira de Mastologia, Febrasgo, né, as comunidades, a gente orienta a partir dos 40 anos a mamografia e anual. Então, o rastreamento, o que é? Um exame de rastreamento é aquele exame que eu faço sem a paciente estar doente. Ela vai e faz o exame saudável. Então, para rastrear câncer de mama, é mamografia, não é ultrassom. Mamografia dói, é incômodo. É um exame que incomoda mais, cada um tem uma sensibilidade, né? Então, tem mulheres que ficam mais incomodadas e tem outras que realmente não sentem. Mas é mamografia. Como é? Por que incomoda ela? Porque é uma máquina que aperta. Ela aperta a mama, né? A máquina desce e ela aperta. Ela precisa apertar o tecido mamário para que faça uma imagem em duas dimensões. E faz tipo um raio-x. E aí dói, né? Nesse Incomoda momento que incomoda. aperta, né? Tem mulheres que são mais... Aí, cada um tem uma sensibilidade, umas ficam mais, outras menos. Mas é a mamografia. Nosso principal exame, o único, para rastreio recomendado é a mamografia. Mamografia. Por que ele diminui, né? Então, a gente diminui mortalidade em câncer de mama. Porque ele dá diagnóstico precoce.
Através da identificação de uma lesão, chama microcalcificações. As micro, elas não são vistas em ultrassom, só na mamografia. Então, a gente vem tendo uma modernização dos aparelhos dos mamógrafos, né? Então, a gente vem tendo um número maior de diagnóstico por melhores exames, por mais acesso também aos exames. Então, assim, a gente vem tendo um acesso maior, um volume maior de exames sendo feitos, né? Então, na paciente bem jovem, eu faço a minha mamografia e complemento com ultrassom, porque eles vão ver, são complementares, eles veem coisas diferentes. Mas na paciente mais idosa, só a mamografia é suficiente. Bem jovem que você diz, 40 anos. 40 Quando anos. inicia... Antes da menopausa. Fazer antes dos 40 anos, vai ter alguma... Só se ela tiver um histórico familiar. Por exemplo, se eu tive uma mãe com câncer de mama aos 45, meu rastreio começa aos 35. Se eu tenho uma mutação genética, ela tem que começar a partir dos 25. Então, assim, pelo que eu entendi, assim, quando ela faz esse exame, ela consegue ver se antes do câncer se manifestar? Pode ser se for uma lesão por microcalcificações. Isso. Uma lesão, digamos, pré-maligna, né? Mas nem todo câncer de mama aparece por microcalcificações. A imensa maioria é por nódulos. Então, a mamografia ela vai observar nódulos não palpáveis. Por que é importante o exame na paciente assintomática? Porque quanto mais cedo eu detecto, né, uma lesão que ela não é palpável, se eu não sinto nada, e vou fazer um exame e acho um nódulo de 1 centímetro, 0,8, 1,5, que eu não consigo sentir, são lesões bem mais iniciais do que um tumor de 3, 4 centímetros que eu sinto na hora que a gente faz o exame da mama. E aí a probabilidade de êxito é bem maior. É bem maior. Então, porque quanto mais cedo, é menor meu tratamento cirúrgico, eu faço cirurgias mais conservadoras, né? Eu posso não necessitar retirar a mama toda, fazer uma cirurgia que chama quadrantectomia, que é retirada só de 1/4 da mama, né? Então, e dependendo do que ela me apresenta, eu posso começar o tratamento pela cirurgia ou por quimioterapia. Vai depender do... Dependendo do tamanho, né? Eu imagino. Dependendo do tamanho do tumor. Então, olha que interessante. A mamografia ela é muito importante. Absurdamente. Né? Muito importante. Porque você pode, inclusive, assim, com um percentual menor, mas pegar antes mesmo do câncer se desenvolver. Né? É o que a gente queria. Que aí é muito bom, né? Ó, você não tem, mas você vai ter. E como é o procedimento para essas pessoas que... Eu achei muito interessante isso, você pegar antes de iniciar. Por isso é que é o rastreio. Sim. O rastreio é a pesquisa da doença antes que ela se manifeste. E aí como é que faz para ela não se manifestar depois que sabe disso? Depois, como assim? Depois que você, por exemplo, você viu que você fez o exame e viu, ó, você tem a probabilidade de ter aqui. Não, já se tá for um nódulo suspeito, vamos biopsiar. Certo. A probabilidade dela ter ou não é se a paciente tem um histórico familiar muito forte para câncer de mama. Vamos para a parte genética. Então, se você chega para mim na consulta, doutora Cris, vim lhe ver, não sinto nada. Sim. Qual é o seu histórico? Mamãe teve câncer de mama, com que idade? Minha mãe teve câncer de mama aos 70. Aí você já pensa diferente de minha mãe que teve câncer de mama aos 45. Sim. A mulher que tem um câncer de mama na pré-menopausa, ele costuma ser mais agressivo do que o da pós-menopausa. Então, se você tem uma mãe com câncer de mama jovem, né, você já acende uma luzinha diferente. Claro. Ela teve mãe, duas tias maternas e uma irmã com câncer de mama. Acende todas as luzes. Todas as luzes, né? Câncer de mama bilateral. Então, a gente vai juntando as pedras do quebra-cabeça para ver quão de risco aquela paciente é para ter uma mutação genética. Que é uma coisa que eu gosto muito de falar. 80% dos cânceres de mama, eles são aleatórios. 80 a 70. Não tem nada a ver com o histórico familiar de ninguém. Olha aí. E chega a paciente para mim e diz assim, ai, graças a Deus, ninguém na minha família tem câncer de mama. Isso não quer dizer que ela está a salvo, não. A 70 a 80. A gente costuma dizer, geralmente, 10% dos cânceres de mama tem uma origem familiar. É aquela paciente que tem uma família pesada, digamos assim. Tem 8 tios, 6 tiveram câncer. Câncer de quê? Variados. Sim. E aquela paciente que tem a origem genética, tem mãe, irmã com câncer de mama, que faz o teste, que o principal para mama chama BRCA1 e 2, né? Que mostram alteração genética, que pode conferir essa paciente até 80% de ter câncer de mama ao longo da vida. Então, se você tem um teste em sua mão, que mostra que você tem um risco aumentado de ter 80% de câncer... É uma notícia não agradável, né? A Angelina Jolie, ela teve a mãe que teve câncer de mama e foi a óbito por isso. Sim. E foi feito o teste genético nela, né? Teve as indicações e mostrou que ela era mutada. Mutada é... Tem a mutação genética do gene BRCA. Certo. Uma mulher mutada,
com BRCA1, ela tem um risco de ter câncer de mama ao longo da vida em 85%. Então, pensa você como mulher com um teste na mão, mama e ovário, que você tem um risco de ter câncer de mama ao longo da sua vida de 85%. E de ovário, se não me falha a memória, é 60% ou é 50%. Não, que é bem alto também, elevado, né? mas é um número bem alto. Bem alto, né? Então, esse teste costuma fazer com que você tome decisões. Existe uma especialidade médica que é a oncogenética, que vem crescendo muito, né? Após, a gente diz que é o efeito Jolie. É importantíssimo. Ela fez uma mudança. Todo mundo da mastologia é louco por ela. Porque ela mudou mesmo. Ela fez com que os testes, esse conhecimento mundial, os testes fossem barateados. Então, Olha, a gente que consegue fazer um interessante. teste por R$ 1.600, mais ou menos, dividido 10 vezes. Os laboratórios fazem facilita muito o acesso das pacientes. Testes que custavam mais de 10 mil. Então, assim, é muito mais real. Ela popularizou, né? É impressionante. Então, assim, e depois dela, então, ela fez a mastectomia, tirou as 2 mamas, sem ter o câncer, e tirou os ovários também. Então, são decisões muito difíceis a serem tomadas. A retirada das mamas e dos ovários. Porque na hora que eu retiro os ovários, eu boto essa mulher numa menopausa cirúrgica, antes dos 50 anos. Então, assim, pra você ter noção como... Eu não sei quantos anos ela tinha quando ela Não me lembro, mas era menos... Ela não era menopausada. Para ter feito, ela não era menopausada. Renato, tem como tu ver aí quantos anos ela tinha? Fiquei curioso de saber também. Porque ela foi antes de entrar na menopausa. Então, essa fala, né, de contar que o câncer de mama, 70% a 80% é aleatório, 10% origem familiar e 10% origem hereditária. Então, a maioria das mulheres com câncer de mama são as mulheres do dia a dia, né? As mulheres que podem diminuir seus riscos através de hábitos saudáveis, como a gente comentou. Sim. E as mulheres, entendo fatores de risco para câncer de mama, que comecem a fazer sua mamografia de uma forma regular, anualmente, a partir dos 40 anos. Que eu sempre brinco assim, que tem um mastologista para chamar de seu. Né? Você tem que ter, para poder ter esse acompanhamento anual, porque eu tenho como diminuir meus riscos através da prevenção primária, que é a realização de exames para que eu possa detectar uma lesão que possa aparecer sem que eu saiba que eu tenho ainda, sem que eu note. Claro. 37 anos, olha, muito jovem, antes mesmo dos 40 anos. Daquela beleza toda, artista, né? Sim. Mundialmente famosa, né? Fazer uma mastectomia aos 37 anos e ela tirou os ovários, deve ter sido perto dos 40 anos, que foi um pouco depois. Então não foi no mesmo período. Não. O ovário tem um tempo maior em relação às mamas. Jovem, 37, né? Loucura, é pesado. Não. Eu operei esse ano uma menina de 25 anos, mutada, BRCA, fiz a mastectomia bilateral dela. E aí ela decidiu... Ela decidiu porque ela tinha mutação genética e a mãe morreu de câncer de mama. Então, imagine você com a história familiar, com a mãe que morreu por câncer de mama, você tendo um teste genético na mão. Mostra que você tem um risco em ter também. Assim, todas querem tirar. E aí... Quem tem a oportunidade de priorizam fazer, a vida, né? Porque tem filhos e querem... Né, tem toda. Claro. Agora, quando você descobre, né? Assim, pelo que eu percebi, e aí a importância, né? A gente já bateu aqui na tecla da importância da mamografia, né? É o exame realmente que detecta, né? Que é mais no início, que pode estar no estágio mais avançado. Como seria o tratamento, né? Pelo que eu percebi, cada realidade é um tratamento, né? Dependendo do tamanho, né? Depende muito do tamanho e do tipo tumoral. Sim. Né? O câncer de mama, a gente tem cinco frentes de tratamento, que é a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, tem a parte de hormônio, a hormonioterapia e as terapias-alvo. São drogas modernas que vêm surgindo cada vez mais, né? Então, a oncologia clínica, ela mudou a história do câncer de mama nos últimos 20 anos. Eu venho fazendo cirurgias cada vez menores, porque as drogas quimioterápicas me proporcionam uma resposta tumoral impressionante. Aquela medicação. O paciente faz a quimioterapia antes de ser operada, o tumor diminui e eu posso fazer uma cirurgia menor. E ocorre do caso de você nem precisar operar, dependendo do... Não, a cirurgia... Tem que se operar mesmo, né? A cirurgia está sempre realizada, porque por mais que eu tenha uma resposta completa à quimioterapia, o paciente pode o tumor desaparecer, mas a gente diz que a raizinha dele fica lá. Fica então, lá, se ela parar,
Tem que cortar o mal pela raiz, exatamente né? É isso. isso A mesmo. cirurgia ainda é a parte que realmente tira, né? Para poder... Então você inicia fazendo a quimioterapia, né? Tomando a medicação. Depende do tumor. Dependendo, né? Dependendo. As lesões maiores, elas começam por quimioterapia. Sim. Lesões menores, eu posso começar por cirurgia. Já fazer a cirurgia mesmo, Já fazer a né? cirurgia direto, que a gente chama de cirurgia upfront. E aí, essa cirurgia, doutora Cris, ela como é a mulher passa o dia todo no hospital, tem anestesia geral, como é que funciona? Aí depende do tamanho, mas geralmente a anestesia geral, porque tem que fazer a intervenção em axila, que a paciente, todo câncer de mama, ele pode mandar células tumorais para axila, a disseminação do corpo mesmo, ele vai para axila em primeiro lugar, e eu tenho que avaliar a axila dessa paciente. Então, geralmente, as cirurgias costumam ser com anestesia geral, e o tipo a ser feito, tudo depende do que me apresenta. De tamanho de mama, de tamanho de tumor, a gente faz essa proporção, se é possível fazer uma cirurgia menor, cirurgia conservadora, ou às vezes a necessidade de mastectomia. Que é retirar a mama. Que é retirada da mama toda, né? Então, a gente que trabalha no SUS e que trabalha no consultório, a gente tem dois mundos diferentes, né? Eu sempre digo que o SUS, ele funciona, o SUS, para a parte que eu trabalho, né, como mastologista, na faculdade, ele funciona sim. Tem defeitos bastante. Sim. Mas ele ainda é muito aquém do que eu consigo ter no mundo de consultório. Né? Eu tenho pacientes de SUS que eu nunca vou ter em consultório. Pelo acesso. Então, assim, o acesso precoce, o acesso aos exames, ele me dá pacientes com diagnóstico muito mais precoce. Não tem como. No SUS, então... Eu tenho acesso, os pacientes conseguem, mas ainda demora um pouco mais. Ah, certo. No consultório, tem as que conseguem, no particular, mais fácil, é mais rápido de conseguir o diagnóstico mais rápido. São mundos diferentes. É porque eu acredito que no SUS a pessoa vai quando já está uma coisa avançada. Não, até que funciona, Crasso, uma coisa que eu sempre falo muito positivo. No Ceará a gente tem um que chama policlínica. Sim. As policlínicas no interior, elas têm feito, assim, coisas tão boas. Tem que ser dito e sim, elogiado. Sim. As policlínicas têm mamógrafos e têm mastologistas, em quase todas. A paciente vai do interior, ela faz tudo nessa policlínica, exames, biópsia, e vem para Fortaleza só para operar. Isso tem mudado muito, mudado bastante. A gente tem um sistema de navegação, que é uma médica mastologista que faz. Ela faz essa integração do interior com Fortaleza. Sim. E ela conhece os serviços de mastologia do SUS em Fortaleza. Ela manda as pacientes para onde... Ela manda as pacientes de acordo com o perfil de cada instituição e com a necessidade de pacientes. Se eu estou muito cheia no período onde eu trabalho, ela manda para outra, ela liga, ela tem esse contato com a gente. Então, é importante isso ser falado. Sim. Mas ainda assim, tem coisas que eu só vejo no SUS, que eu não vejo em consultório particular, pela demora. Né? Então, assim, demora, né? Às vezes pela demora da chegada. Não é que isso ocorra sempre. Não é. Mas ainda existe muitos casos que a gente só consegue ver na faculdade, que é onde a gente aprende muitas coisas. Porque nesse caso específico do câncer de mama, o tempo, O tempo é impressionante para a cura. É isso, é imprescindível, né? Se você tem que... porque ele vai se desenvolvendo, né? Ele vai evoluindo, né? O câncer ele vai evoluindo. Se você realmente não intervir... O câncer quer crescer. Ele quer crescer. Ele cresce, são células que crescem desordenadas e saem daquele local que ela começou a crescer. Né? Então, é isso. Todo câncer quer crescer e tomar a vida dele em outros órgãos. Sim. Né? Então, o que vai dar ou garantir a cura dessa paciente é a retirada dele precocemente no órgão que ele foi iniciado. E aí, assim, eu acho que tem um trabalho psicológico nessas mulheres que tem. Eu fico imaginando, você falou assim, porque assim, quando eu não diria nem um termo sorte, né? Porque você tá com câncer já é uma situação bem complicada. Mas quando você consegue retirar ali o tumor, quando ele não tá tão grande, e você preserva a mama, é uma situação. Quando você... tá muito grande e é muito sofrido. Pronto, é isso que esse é o termo. Eu sempre converso quando eu vou conversar, dar diagnóstico com os pacientes, eu sempre falo, no início, né, naquela chegada, você está no olho do furacão. Então, você está
É muita coisa junto. É um diagnóstico de um câncer de mama, é o medo de morte. E é o que a gente tem que bater na tecla, assim, câncer de mama, ele tem cura. Sim. Mais de 90% das pacientes são curadas. Porque a gente acostuma ouvir o ruim, Uhum. né? Assim, a notícia chegar... O câncer, né? O câncer mas quem se salvou, assusta, né? o número de mulheres que se salvam é muito maior. Né? O nome câncer em si já assusta. E além do câncer, vem o câncer de mama, que tem toda a parte estética. Sim. Né? Que isso maltrata, né? Mexe bastante. Mas eu não sei de onde sai tanta força. É impressionante você pegar uma paciente hoje, do diagnóstico do câncer de mama, e no dia que você termina todo aquele tratamento, aquele 1 ano, né, de tratamento. São mulheres totalmente diferentes, famílias diferentes, né? Mulheres fortalecidas. Eu acho que eu tive 1 ou 2 pacientes que, ao longo disso, elas realmente declinaram, uma depressão mais forte. É impressionante como elas crescem espiritualmente, psicologicamente, e levam a família junto. É muito interessante de ver. É a luta pela vida, né? É aquela coisa de você... Eu acho que quando você recebe uma notícia dessa, você começa a valorizar algumas coisas que talvez você não valorizasse antes, né? E como você falou aí, e eu venho observado isso no dia a dia. Eu conheci algumas mulheres que tiveram câncer de mama e todas estão aí bem, sabe? Passaram pelo processo, estão bem, trabalhando e vivendo. Mesmo, mudam e são... Esse mês de outubro é um mês que você vê vários grupos de mulheres que se juntam para dar informação, para falar, para propagar sobre o tratamento, sobre cura. É muito importante isso. E aí, mas também tem a questão da mama que a gente falou aqui, da retirada. Tem tratamentos estéticos também que e são autorizados pelo plano, são feitos no SUS. São autorizados pelo plano. Sempre são autorizados tanto pelo plano de saúde e são disponibilizados também no SUS. Próteses, a reconstrução mamária, né? O médico mastologista, ele termina a residência dele sabendo fazer uma reconstrução mamária, para saber fazer. Né? Tem na grade de formação do mastologista. Tanto uso com próteses como retalhos locais. Então, isso é importante. A gente sempre oferecer a essas pacientes a oportunidade de ter a sua reconstrução mamária. Perfeito. A gente falou de prótese. Quem coloca jovem, né, silicone, né, próteses mamárias, né, não sei, por estética, né? Por estética. Pode ocasionar algum problema, doutora? A prótese estética, ela fica por trás do tecido mamário. Então, o exame, né, de imagem, ele vê primeiro a mama, para depois a prótese. Ela fica por trás, então ela não atrapalha na... Porque, como você disse que o exame... mas ela fica atrás. Pressiona, né, a mama, isso não atrapalha, né? Não atrapalha. Não deixa de fazer por isso, não. Então, pronto, perfeito. Então, a gente está no Outubro Rosa, e eu achei uma coisa interessante que você falou no início, que já faz uns 20 anos que iniciou essa campanha, e quando chega nesse período de outubro, aumenta muito a procura, né? As pessoas procurando. Mas o Outubro Rosa, ele na realidade é uma alusão ao câncer de mama, assim, pegaram esse mês para divulgar, para falar, mas tem que ser o ano todo, né? É o ano todo, a gente trabalha o ano todo nessa busca que as pacientes nos procurem assintomáticas. Sim. Que façam o exame de rotina, né? Porque o que a gente mais quer, mais propaga, é justamente a realização de mamografias anuais, a partir dos 40 anos. Né? O exame físico é importante? É importante. Tem paciente que fala, não sei fazer, não sei como sabe? É o seu autoconhecimento. Você estar no banho, é o seu dia a dia, saber como é sua mama. Qualquer alteração de formato, vermelhidão, endurecimento, né? Então, qualquer diferença do que era, que ela já conhece, então a paciente ela deve procurar fazer os seus exames. Então, mesmo ela não fazendo uma mamografia, né, assim, mas ela percebendo alguma alteração na mama, ela tem que procurar que aí entra vermelhidão, algum caroço, alguma coisa do tipo. Nodulação, que é o principal sintoma que elas sentem. Geralmente é uma nodulação, é um nódulo palpável. Né? A saída de secreção, elas assustam muito com a saída de secreção pelo mamilo. E eu sempre digo, só se sair sangue vivo bem vermelhinho ou uma aguinha cristalina. Verde, azul, amarelo, laranja, costuma ser só uma lubrificação de ductos. Costuma não ter nenhum problema. Mas deve ser avaliada, fazer um ultrassom. Né? É vermelhidão, a pele fica bem avermelhada. Os mamilos que são centralizados e mudam de formato. Quando o mamilo vem para dentro... Muda de formato? Muda de... Às vezes eles são né, lineares e ficam... Um abaixo. Muda, Então, assim, isso é importante ser falado. E a própria retração do mamilo, quando ele entra, né? Quando o bico do peito entra. Aí é uma... São fatores de risco. Fatores de risco para câncer de mama. Fatores de risco. Na verdade, são fatores de risco, não. São sinais. Sintomas, né? São sinais. São sinais que podem estar
Que pode ser um câncer de uma mama. manifestação do tumor. Certo. E quando ela faz esse, apalpar, né? Você consegue... A palpação da mama, a gente detecta geralmente lesões acima de 2 centímetros. Que já está um pouco evoluída, né? Já. É médio, mas o bom é que não chegue lá, né? Que não chegue lá, né? E dor, doutor Alexandre, dor? Dá alguma dor? Assim? Não, a dor é uma coisa que a gente não se preocupa muito. Tem paciente que tem muita mastalgia, muita dor, pelo próprio ciclo hormonal da mulher, né? Pelo próprio ciclo menstrual, que a gente tem altos e baixos dos nossos hormônios para que a gente menstrue. Então, nesse período pré-menstrual, é comum ter uma sensibilidade maior, né? Que as pacientes possam apresentar. Mas a dor não é nenhum sintoma para câncer de mama. Não é sintoma, né? Engraçado, né? Aquilo eu venho observando. Tudo que é silencioso parece que é mais perigoso. Parece que é mais perigoso. É engraçado, eu já venho observando isso aqui. Aí vamos lá, assim, a mulher teve o câncer, fez o tratamento com quimioterapia, fez a cirurgia. Você disse que é mais ou menos 1 ano de tratamento, né? Quando daquele diagnóstico inicial, a cirurgia, quando é necessário químio, radioterapia, toda aquela parte de recuperação costuma ser mais ou menos 12 meses. 12 meses, e aí ela tá... Aí ela tá tratada. Tratada, né? E aí ela tá, curou, aí não tem mais. Aí qual é o procedimento depois? Né, a cada 6 meses, com exames de rotina. Uma mulher que nunca teve câncer de mama tem que ser vista todo ano. Quem nunca teve. Todo ano fazer sua mamografia. Quem já teve tem que continuar sendo vista todo ano. Então, é a paciente que a gente não vai dar alta nunca. Lógico, depois de um certo período, tem aquela coisa mágica que vai dos 5 anos, né? Depois de 5 anos, quando não tem mais nada. Então, mas não é assim. A gente não fala assim para câncer de mama. A gente trata pensando na cura, né? As pacientes que já tiveram câncer de mama, aqueles 2 primeiros anos são anos muito importantes para avaliar, né, uma recidiva tumoral. Mas não tem um número mágico. A paciente vai ser acompanhada a vida inteira. O tempo todo, né? E porque pode voltar, Pode. Dependendo do que ela teve, ela tem um risco aumentado em ter lesões futuras, né? Ou não. Mas mesmo quem nunca teve, eu tenho que ver todo ano. E quem já teve, quem tem mais risco em desenvolver um câncer de mama? Quem já teve um câncer de mama. Quem já teve o câncer de mama. Ela tem um risco maior em relação à população. Tem alguma medicação que se toma? Acho que elas devem perguntar, né? Posso tomar alguma medicação para não ter mais isso? Existem medicações que é a prevenção secundária, né? A prevenção primária é fazer mamografia. Sim. A prevenção secundária eu posso fazer através de cirurgias, né? Como eu fiz, profiláticas, né? Redutoras de risco. E o uso de uma medicação que é, digamos assim, um anti-hormônio, que é o tamoxifeno. É uma medicação que ele diminui o risco para ter câncer de mama. Bacana. Mas não é para todo mundo. Quem vai fazer tamoxifeno? Tem as pacientes indicadas. Normalmente quem já teve câncer de mama. Quem já teve câncer de mama hormonal, que ele tem receptores hormonais positivos, ela faz. E aí você vai botar no gráfico, né, para ver o risco daquela paciente em desenvolver um câncer de mama ao longo da vida. Se ela vai ter indicação ou não de fazer uma profilaxia medicamentosa para diminuir os riscos. Então, tem várias... Então, tem medicamentos Existem medicações, mas não é para dar para todo mundo, não. Tem que tomar. Claro, e normalmente... E assim, tem que ter... Quem já teve, né? E tem que investigar, né? Eu acho que cada caso é um caso, né? Não é... Cada caso. Que teve câncer de mama aí de uma mama, né? Tem o risco de pegar na outra mama tempos depois ou é indicado tirar as 2 mamas logo? Não, aí vai depender, né? A mulher que já teve um câncer de mama e fez só a cirurgia naquela mama dela, o risco de desenvolver o câncer na outra mama, ele é calculado através dos marcadores tumorais que aquele primeiro tumor teve, do tamanho. Então, isso nem sempre é necessário. A maioria das vezes não é necessário fazer a mastectomia contralateral. Nas pacientes mais jovens, de alto risco, a gente costuma fazer a mastectomia bilateral já para diminuir, chama mastectomia redutora de risco. Sim. E às vezes a gente faz mesmo por estética. Tem pacientes que querem para ficar semelhante. Tem pacientes mais jovens, que já tem prole definida. Por exemplo, paciente de 40 e poucos anos, que já tem prole definida, tem um câncer de mama, e ela prefere fazer as 2 mamas. Para não ter... É a Angelina Jolie, né? Porque a Angelina Jolie ela não teve, mas quem já teve, que quer fazer, né, a mastectomia contralateral, ela pode fazer para diminuir o risco realmente, mas para que fique esteticamente mais
apresentável, Sim. digamos assim. Então, e muitas querem. Harmonioso, né? Porque fica Muitas igual. querem. Muitas querem. Muitas vem aumentando muito o número de mastectomias bilaterais sem a indicação formal de ser feita. Não Mas o necessariamente desejo, precisaria ser não feito, necessariamente, mas... oncologicamente não precisaria Aham. ser feito. Mas a paciente tem um desejo e a gente não desestimula, não. A Claro. gente faz. Perfeito. E aí Pronto, Tony. Tirou a dúvida. Feito. E a gente depois que a mulher teve, né, fez todo o procedimento, aí assim, às vezes pode tomar uma medicação ou não. O estilo de vida dela, vocês orientam? Assim, Com certeza. tem que ter alguma orientação a para que mesma ela... orientação para que não teve diminuição de obesidade, atividade física, hábitos saudáveis, isso tudo é orientado, a gente bate, tem que perder peso, tem que perder peso. Tem que perder peso. Então, assim, A obesidade, ela ocasiona mesmo. é muito importante. A obesidade é um fator de risco altamente O sedentarismo, né? que Sedentarismo. vem junto. A gente vem falando aqui, rapaz, todo episódio, acho que eu já comentei aqui, todo episódio, a importância e a gente vem observando que são três pilares, que é uma boa alimentação, atividade física e sono, né? Sono. Você ter uma boa noite de sono, você se preocupar com isso. O sono, a falta de sono, ele é um fator que aumenta muito o risco para câncer de mama. O Olha plantão aí. noturno, mulheres que dão plantão noturno, que tem essa falta de sono, elas aumentam o risco para câncer de mama. Aumenta o risco. O risco relativo ele é aumentado. Você parar de dormir, você dormir mal, Você dormir mal. acaba que aumenta também. Aí vem junto da mulher moderna, vem junto das mudanças de vida que a gente vem tendo. Rapaz, doutora Cristiane, eu acho que vai ter que ter uma intervenção de saúde pública mesmo, assim, porque as pessoas estão esquecendo disso. As pessoas elas estão esquecendo que está todo mundo na busca da sua... do seu sucesso, né? Assim, sucesso... Só que tem muitos objetivos, né? Que você tem que estar bem profissionalmente, você tem que estar bem com o relacionamento, você tem que estar bem na família, você tem que estar bem academicamente, você tem que estar bem fisicamente, você tem que estar bem sempre, assim. Hoje mais do que nunca, existe uma cobrança muito grande de você... de você tá sempre melhor, assim. É como se o você... do jeito que você tá, não tá certo. Por isso, junto a isso, eu sempre observo a medicalização da tristeza. Assim, ninguém mais... Se você não tiver tudo isso, vai gerar uma tristeza. Tem um remédio para isso. Pronto. E aí você... É impressionante a quantidade de pacientes que usam antidepressivos. Olha aí. É inacreditável. Quem não tá dentro do mundo, assim, que dá a receita, que faz, não é só porque tá com a doença grave, não. É porque é isso que você falou. Então, assim, essa necessidade de estar bom em tudo. Sim. Então, É uma cobrança. E isso, junto com isso, vem muito remédio. Remédio para dormir, remédio para diminuir a ansiedade, remédio para diminuir a tristeza. A medicalização, de que é a medicalização descontrolada da tristeza. Só que aí vem uma coisa assim, muito perigosa, porque o remédio, ele tem que ser a última opção, né? Mas é a mais fácil. Quando você normaliza tomar o remédio, e acaba que o organismo, assim, se eu não me engano, o organismo ele vai se acostumando e vão ser aumentadas, porque ele cria resistência, né? Aquela medicação, então você tem que aumentar. E aí você entra num ciclo que realmente por isso que eu digo, eu acho que vai ter que ter uma intervenção. Porque não tá normal. E aí quando você diz, não, eu tô falando aqui porque não é só você que tá falando isso, não. Todos os profissionais que a gente vem conversando aqui, a gente fez vários episódios, e é uma coisa que eu venho observando, é que todos falam isso. Todos estão falando. E quando a gente fala da parte da saúde mental, aí é que todos concordam mesmo. De você ter que... Você não consegue, porque não dá pra... Não dá. Não dá. Hoje em dia, você entra nas redes sociais, você vê vidas que você... Puxa vida, uma vida tão boa e a minha tá desse jeito. E sendo que sua vida tá boa, talvez outras pessoas estejam... Melhor até daquelas fotos. Melhor, com certeza. Só que aí você não consegue chegar nesse nível e acaba você... tendo que tomar medicamento. E a gente conversou com uma psicóloga aqui, falando de autoestima feminina, e ela disse que a cobrança que a mulher se dá, assim, acaba muito com a autoestima dela. Vai acabando. E aí, na questão do câncer de mama, se você tá já com esse problema, né? que já é uma doença, um fato que já é grave. E aí você tá com a autoestima baixa,
Aí é muito ruim. Então, eu acredito que você, por algumas vezes, também tem que ser um pouco psicóloga, né? Não por algumas, por todas. Você Né? tem que... Diante do diagnóstico de um câncer de mama, a gente tem que ter toda uma sensibilidade para chegar, para conversar, para orientar e para fazer com que essa paciente acredite no tratamento que vai vir pela frente. Porque eu acho que o que é super importante é não simplificar demais, porque assim, não é simples. Não é simples e não é fácil. É difícil, vai trazer vai trazer consequências, graves consequências para o corpo, vai trazer grandes mudanças também. Então, se a mulher está num processo terapêutico, que ela tem que ser acolhida e orientada de tudo que vem pela frente. Então, vão ter altos e baixos no tratamento dela, mas que ela acredite que ela tem chances de cura, né? O câncer de mama tem cura. Até que é a hashtag que a gente está usando esse ano na sociedade, né? Na campanha desse ano, que juntos somos mais fortes. Sim. E o câncer de mama tem cura. Que é para que a gente possa, cada vez mais, mostrar que é uma doença curável, que é uma doença tratável, mas que eu preciso de um diagnóstico mais precoce. Eu preciso de mamografia sendo feita mamografias sendo realizadas na época correta, né, a partir dos 40 anos e anualmente, para que a partir daí eu consiga receber pacientes com diagnósticos mais iniciais e tratamentos menores e com altos índices de cura. De cura. Você falou aí que 90% do... Até 90% dos cânceres de mama, desses estágios, né, mais precoces, eles são curados. São curáveis. Olha aí. Então, é a importância, né? Assim, você não é... Agora você alertou, fez um alerta muito importante, que não é simples, né? Não é simples. Assim, apesar do número de desfechos positivos ser bem alto, apesar de hoje ter assim, a medicina ela está conseguindo dar diagnósticos mais precoces do que antigamente, e com isso consegue um tratamento mais precoce e, consequentemente, um desfecho positivo. Mas isso não quer dizer que é simples. Não. Então, às vezes você tá lá, aí familiar olha assim, não, mulher, não chora. Digo, deixa ela chorar, deixa ela gente. chorar, Ela né, tá com diagnóstico de câncer de mama. É normal, assim, tá no direito dela, calma, né? Vão ter altos e baixos, vai ter dia que vai estar maravilhoso, vai ter dia que vai estar péssimo. Fora a própria quimioterapia, isso? né? Quimioterapia né? mexe bastante. Eu digo que é o pior, eu acho que é o que mais maltrata a paciente, sabe? A quimioterapia maltrata muito. A perda do cabelo. Então, isso é uma coisa que mexe muito na autoestima da paciente. Claro. Né? E aí a família é bem importante, né, doutora, nesse momento. Quando chega uma família boa do lado, eu disse, graças a Deus. Né? A paciente evolui diferente. A paciente evolui diferente. É um apoio familiar e a maioria dá. A maioria tem grandes apoios. É impressionante como o trabalho uma paciente com diagnóstico de câncer de mama, num trabalho, parece que todo mundo cerca ela de cuidados em casa. A imensa maioria das pacientes são bem tratadas e bem cuidadas. Isso aí é verdade. Tem um histórico de maridos que abandonam. Acontece, Acontece. Ave Maria. Acontece Abandonando nesse momento. Que abandona, que não. Mas não é o senso comum. Isso aí são exceções. Exceções, graças a Deus. A maioria está do lado, de mão dada, cuidando e ajudando. Isso é muito importante de ser dito e ser elogiado. Eu sempre elogio. Eu gosto que o marido vá para consulta. Eu não atendo paciente sozinha. Eu tenho que ir. Ela não tem que estar com alguém do lado, porque tem que ouvir para poder saber o que ela vai passar, para poder conversar, né? Saber. Perfeito. E nesse mês de outubro, a gente já está se caminhando aqui para o final da conversa, doutora Cristiane. Nesse mês de outubro, eu sempre vejo algumas ações, né? Assim, do pessoal da mastologia, tentando o que é que normalmente é feito para tentar alertar. Esse mês a gente costuma... As mídias, né? São assim, um espaço importante para divulgação. A Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Ceará, a gente se junta com algumas associações e vamos ter esse ano passeio ciclístico. Boa. No final do mês a gente vai ter uma ação, uma tarde inteira lá no Yacht Club, com tatuagem, orientações, tatuagem de mamilo, né, para os pacientes que fazem a cirurgia, orientações. A tatuagem de mamilo, porque às vezes tem a necessidade de tirar e faz a tatuagem no local, no mamilo. No local onde era, bacana. Fica bem interessante, é um bom trabalho. Então a gente tem ações sociais, ao longo do mês, tenta conseguir mamografias, em clínicas, né? A própria prefeitura libera um número maior de exames. A gente tenta se organizar para que, diante dessa maior procura que existe do mês, a gente consiga também oferecer mais serviços para essas pacientes. Perfeito. Então, todo ano tem, né? Esse movimento. Aí tá aí o motivo, né? Que aumenta a procura, né? Justamente porque tem
Tem um aumento também Tem um aumento de divulgação, Tem. né? De visibilidade, né? Eu acho bem, bem bacana. Então é isso, doutora Cristiane. Eu espero que as pessoas realmente tenham... o grande ponto que eu vi aqui é fazer o exame, né? Faça o exame anual, né? A partir dos 40 anos. Faça mamografia Comece a anual. fazer a mamografia. E se você tem histórico familiar, né? Assim, Importante, história familiar é muito importante. A mãe teve jovem, então... Mãe, irmã, né? Antes dos 40 anos já é bom parente de primeiro grau. Você procurar, né? Mastologista, você já procurar e começar a investigar, né? Porque tem como. Pelo que eu observo aqui, existem maneiras de você minimizar, né? Assim, com certeza. O impacto, né? Às vezes não conseguir, assim... Evitar que aconteça, né? Evitar que seja tenha. diagnóstico num estágio mais precoce, né? você consegue um tratamento mais fácil. E a qualidade de vida, né, pessoal? E a qualidade de vida. Rapaz, está aqui mais uma profissional, mais uma. Eu venho batendo nessa tecla. Do dia que eu comecei a fazer esse podcast, conversar com os profissionais até hoje, eu mesmo tenho todos. Eu tenho muito, mas muito. Seria até uma hipocrisia eu sair daqui e não refletir sobre isso, sabe? Porque toda semana falam isso para mim, sabe? Toda semana a gente... É porque é verdade, né, É porque é verdade. Vou dizer o quê? Então, toda semana os profissionais vêm falando isso. Olhem, cuide da sua alimentação, tenha uma atividade física, não necessariamente uma academia, puxar peso, não, é atividade física. Você tem que se movimentar, o corpo é feito para se movimentar e priorize seu sono. Né? Assim, são 3 pilares que a gente... Isso é importante, diminuir a obesidade. Né? Assim, porque diminui a obesidade, deixa o sedentarismo de lado, você fica mais ágil. E as doenças, os problemas, isso não quer dizer que você não vá ter alguma patologia. Mas quando você vai passar de uma maneira bem mais tranquila. Mais segura, né? Bem mais segura. E tá aí no câncer de mama também, já que é o mês, né? O Outubro Rosa, o mês de prevenção do câncer de mama, tá aí mais um profissional que tem uma experiência grande na área, trabalha todos os dias com isso, né? Vivencia isso em sua rotina, falando também que é priorizar a sua qualidade de vida. E você está passando por uma situação dessa, você vê que 90% de chance, né, de cura nos diagnósticos precoces, mas que não é uma coisa tão simples, então a família tem que estar apoiando, você tem que... você fala uma coisa que eu achei muito bacana, a mulher sai mais forte do que entrou, né? É verdade. E aí é um momento de você se conhecer e sair, realmente se fortalecer, né? Se fortalecer daquilo que de uma doença que é ruim, bem complicada, mas hoje, graças a Deus, a medicina está evoluindo e dando condições para que você passe por isso de uma maneira tenha um desfecho positivo. Doutora Cris, você tem mais alguma mensagem para passar? Eu acho que agradecer, né? Tá aqui, eu acho que é super importante. Eu acho que é um mês que a gente fica muito em evidência, né? Como mastologista, por tudo que ele por tudo que ele tenta fazer, né? E para esse alerta à população. Né? A nossa campanha Juntos Somos Mais Fortes, a campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia, Juntos Somos Mais Fortes, e com aquele hashtag Câncer de Mama Tem Cura. Câncer de Mama Tem Cura. Então, juntos quem? Pacientes, família, a equipe de enfermagem, a equipe de fisioterapeutas, toda essa equipe interdisciplinar que vem junto no tratamento do câncer de mama. Perfeito. Então, a mulher não está sozinha, então assim, a gente tem que estar junto para poder tratá-la, para que ela tenha esse diagnóstico mais precoce e entenda que possa ter um tratamento menos agressivo. Menos agressivo, perfeito. Eu vou deixar aqui, antes da gente finalizar, o seu Instagram, dra.criscoutinho, né? A gente vai deixar aqui também, dra.criscoutinho. Você segue lá a doutora Cris. E já tem aqui a primeira imagem que tem do Outubro Rosa, né? Juntos somos mais fortes, né? Bem bacana. Com a camisa, os balões rosas. É um mês que eu passo 31 dias de rosa. Todos os dias. Perfeito. Mas juntos somos mais fortes. Ficou muito bonita a nossa campanha. Ficou bacana. Ela tá tendo bom alcance. Muito bacana. Pois, doutora Cris, muito obrigado. Obrigada também. Muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. E você que nos acompanhou, espero realmente que você
divulgue também, né, essa mensagem. É um mês em alusão ao câncer é o Outubro Rosa, né, o câncer de mama, prevenção do câncer de mama, e que tem como a gente salvar muita gente, né? Bocado. Tem como salvar muita gente e já está salvando, né? E já está salvando, tá bom? Tá joia. Muito obrigado, doutora Cris. Você que nos acompanhou também, muito obrigado. A hashtag Juntos Somos Mais Fortes. Hashtag o câncer de mama tem cura. Hashtag o câncer de mama tem cura e Juntos Somos Mais Fortes. É o Outubro Rosa e é o Fala Go também participando dessa campanha aqui no mês de outubro, que é o mês em alusão ao câncer de mama. Vamos nos prevenir, pessoal. Tem tudo. Quem assistiu aqui até o fim, quem nos ouviu pelo Spotify, você consegue realmente diagnosticar precocemente e você consegue passar essa informação também para salvar muitas vidas, não é isso? É isso aí. Pois muito obrigado para você que nos acompanhou. Esse foi o podcast Fala Go, é um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará. Saúde e paz para todos e até a próxima, se Deus quiser.